para nós da sua viagem. Ele está numa viagem missionária, juntamente com a nossa querida irmã Marta. Por esse motivo, o pastor Rogério não estará conosco. Ele chega na terça-feira. Hoje foi uma correria. Graças a Deus, o Senhor nos deu graça, estamos aqui. Queria falar com os irmãos um pouco sobre as obras de Cristo. O texto que eu trouxe para os irmãos está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Apocalipse, capítulo 1, e o versículo 18. Amém? Diz assim o texto: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno, ou do Hades, né? Dependendo da versão aí dos irmãos. Irmãos, eu tenho aqui alguns tópicos que eu queria falar com os irmãos rapidamente, porque o nosso tempo é bem curto. Eu vou falar rapidinho sobre a morte de Jesus, a ressurreição e a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, aí a morte expiatória do nosso Senhor. Só deixando claro para os irmãos que uma das coisas mais importantes do cristianismo é a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É com base nisso que nós professamos a nossa fé. Tudo que nós acreditamos, tudo que dá sentido à nossa fé, parte da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É um dos pilares, né? Um dos pilares mestres das religiões. Porque as outras religiões do mundo, obrigado, Joel, têm os seus mestres mortos. Né? Tem aqueles que fundaram as suas religiões, já estão mortos. E nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo vivo e reinando para todo sempre. Então isso é o que diferencia, de fato, o cristianismo para qualquer uma das outras religiões. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, se os irmãos quiserem abrir aí, 1 Coríntios 15. Eu vou ler algumas referências durante as minhas falas aqui, só para corroborar com aquilo que eu estarei trazendo para os irmãos. 1 Coríntios capítulo 15, 17 ao 20. Paulo, ele fala sobre essa questão da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e o quanto isso é importante no que diz respeito à nossa fé. Tá? Então, para nós, é algo assim, primordial. Tá? Paulo diz assim, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito a primícia dos que dormem. Então Paulo deixa claro para nós que se Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos, a nossa fé seria vã. Por que seria vã? Não teria sentido ter a fé que nós temos, né? Então, esse é o ponto principal do cristianismo, tá? Sem a morte de Cristo, não haveria redenção. Então, quando ele diz lá em Apocalipse que ele esteve morto, mas que hoje ele está vivo, isso para nós traz uma esperança muito grande, se comparado ao que eu disse para os irmãos com as outras religiões, que eles se distinguem de nós por causa disso, por causa que os seus fundadores, todos eles continuam mortos. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz que ele foi morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Então isso é o que diferencia
nós de qualquer outra religião, porque os outros não têm um Deus que está vivo no céu, zelando por nós, e que ainda prometeu voltar e nos buscar. E Paulo diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Então a morte de Jesus, que é o primeiro ponto, se tratando sobre as obras de Cristo, não foi apenas uma morte de alguém justo. Não foi apenas a morte do Filho de Deus. Igual alguns olham, alguns ficam com dó, alguns têm qualquer outro tipo de sentimento, menos o sentimento que é necessário ter quando nós tratamos a respeito da morte do Senhor Jesus Cristo. Essa morte não pode ser vista simplesmente como uma morte qualquer, mas ela deve ser vista como um sacrifício e como uma oferta pelos nossos pecados. Tá? Então, a morte de Jesus, para nós, ela tem esse significado. Deus ele depositou como propiciação, como oferta por nossos pecados, pelas nossas ofensas. Então, a morte de Jesus foi um sacrifício que foi feito pelos nossos pecados, pelos nossos delitos, pelas nossas ofensas. Tá? Então, é um fato histórico que está registrado e que não tem como contestar. Por mais que eles tentem contestar, não tem como contestar essa verdade bíblica. Tá? Em Atos dos Apóstolos, na Epístola de Apocalipse, nós vimos isso com muita evidência. Tá? Já havia-se anúncios que previa a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Gênesis 3,15 já falava a respeito desse evento, que lá está escrito assim: e este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso fala sobre o sofrimento e também sobre a glória do Senhor. Então, esses detalhes dessa revelação da morte de Jesus Cristo durante o Antigo Testamento, eles vêm sendo anunciados de uma forma progressiva. Eles vão sendo revelados de uma forma progressiva no decorrer do tempo. De acordo com que o tempo vai decorrendo, essa promessa de Gênesis 3,15, ela vem se revelando durante o Antigo Testamento. Tá? Então, esse sofrimento e morte de Jesus, já anunciado no Antigo Testamento, ele prefigurava alguns tipos, alguns símbolos do que seria verdadeiramente a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Então, assim, eu sempre costumo dizer o seguinte, que nós que temos já a Bíblia completa, já temos a história por completa, para nós parece ser muito fácil quando nós falamos sobre a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, sobre as promessas que tinha a respeito da sua vinda, da sua morte, da sua ressurreição. Mas os nossos pais, os nossos irmãos, eles não tinham essa revelação por completo. Tá? Então, isso vem se desenrolando progressivamente no decorrer do tempo. Tá? São figuras, né, que aparecem no Antigo Testamento. Eu tenho mais um texto aqui para eu queria ler com os irmãos. Romanos 3:25. Diz assim: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometido sobre a paciência de Deus. E aí depois, 1 Pedro 3,18, ele diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade na carne, mas vivificando pelo Espírito. E João diz ainda mais: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Então, o significado da morte do Senhor Jesus Cristo é exatamente isso, para a propiciação dos nossos pecados, para que os nossos pecados fossem perdoados e nós pudéssemos estar
ter essa liberdade de entrar na presença do nosso Senhor, do nosso Deus. Ter essa liberdade para adorar o Senhor. Ter essa liberdade que nós temos para fazer a obra do Senhor da forma que nós fazemos nos dias atuais. Então, essas figuras, ela começa lá pelo símbolo, né, pelo ritual lá no tabernáculo, pelos profetas, e aí nós vimos durante todo o Novo Testamento essas figuras, essas promessas sendo ressaltadas e o cumprimento de algumas dessas profecias. Tá? Então, ela vem desde lá do Antigo Testamento, já tendo como tabernáculo uma das referências acerca dessa obra da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus 9, 21 a 23, o escritor disse assim: e semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificaram com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Então, o sacrifício de Cristo, a morte do Senhor Jesus Cristo, sendo simbolizado pelo sangue que era aspergido no altar, agora ele vem se concretizar na morte do Senhor para que os nossos pecados pudessem ser purificados. Então, nós vimos isso como uma figura que vai se revelando gradativamente até chegar a nós a revelação maior, onde o cumprimento dessas profecias se dá no Novo Testamento. Então, a importância da morte do Senhor para nós é exatamente isso. O salmista, ele diz, no Salmo 22, 1, Deus meu, por que me desamparastes? Então, o Salmo 22, 18 diz, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Então, nós vimos um reflexo do que era o cumprimento da promessa lá no Antigo Testamento, e nós vimos esse cumprimento no Novo Testamento. Tá? Isaías 53, do versículo 4 ao 7, ele diz, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, o que nós vemos no Antigo Testamento? Algumas profecias acerca do que estava por vir, que era necessário, porque alguns sacrifícios eram feitos no Antigo Testamento para remir o pecado das pessoas. Matava-se carneiros, matava-se bodes, matava-se pássaros. Dependendo da situação de cada pessoa, era-lhe oferecido um animal. Então, a morte de Jesus aconteceu para que, agora de uma forma concreta, os pecados da humanidade fossem perdoados, fosse coberto pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não se trata somente de uma morte de um justo, de uma pessoa que nós sabemos que foi uma pessoa santa, que foi uma pessoa que viveu sem pecado aqui na terra, mas para nós teve um significado muito maior, porque é o cumprimento das promessas que Deus fez, desde Gênesis 3,15, passando pelos profetas, passando pelo todo o Antigo Testamento, e vem se cumprir no Novo Testamento, vem ressaltando o cumprimento dessas profecias. E aí vem a morte vicária. A morte vicária significa uma morte substitutiva. É uma morte que vem substituir algo que estava acontecendo, que foi o que eu disse para os irmãos, os sacrifícios, as coisas que aconteciam, concernente ao perdão dos pecados. Agora, a morte de Cristo também, ela é a morte vicária, que ela vem substituir aqueles sacrifícios que valeram, duraram por algum tempo, mas depois eles não tinham mais valor no que dizia respeito ao
perdão dos pecados. Então, todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento, ele dá uma ideia de substituição e essa transferência da culpa e do pecado que era simbolizado lá. Então, o sacerdote, ele colocava a mão sobre o animal, e aí a culpa, o pecado daquela pessoa era transferido para o animal, e o animal era sacrificado. Então, era uma morte vicária, uma morte substitutiva, ou seja, estava substituindo a morte, que era para ser do pecador, mas aí, ao impor a mão sobre o animal, simbolizava, era um ato simbólico. Tá? Lá em Levítico 1,4 diz assim, ó, e porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele, para a sua expiação. Então, esse era o ritual que acontecia dentro dessa mesma visão de uma morte vicária, que era uma morte substitutiva. Então, o animal morria para que o pecado daquele que levou o animal ali para o sacrifício fosse perdoado. Tá? Mas isso acontecia várias e várias vezes. Então, a pessoa, toda vez que ela pecasse, ela tinha que repetir aquele ritual todas as vezes que acontecia um pecado. Então, essa morte vicária de Cristo, ela vem agora para substituir para sempre. Não é necessário mais fazer nenhum sacrifício. O sacrifício de Cristo, ele foi suficiente para cobrir todos os pecados da humanidade. Então, por esse motivo que foi a morte, considerada também a morte vicária de Cristo, tá? Então, ele vem como Cordeiro da Páscoa, que lá no Egito já apontava, né, para Cristo, o Cordeiro Pascual, desde do Êxodo, né, quando eles saíram do Egito, e ele apontava para Cristo e para o seu sacrifício. Então, eu estou dizendo para os irmãos o seguinte, que todos os elementos, todos os acontecimentos que tinham no Antigo Testamento, eles sempre apontavam para Cristo. Porque chegaria uma hora que aquelas mortes, aqueles sacrifícios, eles não teriam mais valor, igual chegou, os irmãos sabem muito bem. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vimos que chegou uma hora que o Senhor ele não aceitava mais esse tipo de sacrifício. Ele não aceitava mais porque as pessoas estavam banalizando os sacrifícios. Eles traziam animais machucados, traziam animais cegos, traziam animais magros, animais mancos, e aí chegou um ponto que Deus ele não aceitou mais esse tipo de sacrifício. Tá? Então a Páscoa e o Êxodo ele já apontava para a morte de Jesus Cristo. Em Êxodo 12:46 diz assim, não lavarás daquele carne fora da casa, nem dela quebrareis ossos. Isso já simbolizava, já estava apontando para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, o sacrifício, irmãos, da forma que ele era feito com os animais, esse sacrifício ele teria que ser observado por Cristo para que ele pudesse ser aceito por Deus também. Por isso que Jesus não pecou, porque o pecado simbolizava mancha. Nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado. Por quê? Porque se algum osso dele fosse quebrado, o sacrifício não seria aceito por nosso Senhor Jesus, pelo nosso Deus, para que pudesse substituir os nossos pecados. Então, quando Cristo morre, os nossos pecados perante Deus, eles são apagados. Quando Deus olha para a humanidade, ele não vê mais pecadores. Ele vê o sangue de Cristo cobrindo toda a humanidade. Por esse motivo que a graça de Deus, ela continua até os dias de hoje, dando oportunidades para que pessoas se rendam aos pés do Senhor. Porque Deus, quando ele olha para nós, ele não vê mais homens pecadores. Ele não vê mais pessoas que são necessárias oferecer animais, oferecer sangue para que ele pudesse ter o perdão dos seus pecados. Não. Deus agora ele vê o sangue de Jesus cobrindo toda a humanidade. Mesmo que alguns não entendam, que alguns não aceitam, mas a morte de Cristo, ela foi para toda a humanidade. Tá? Então, o caráter da morte de Cristo foi uma morte substitutiva, tá? Que foi anunciada de maneira direta no Antigo Testamento. Aí Isaías fala assim, ó, no 53:6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho,
mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, é nesse ponto que a morte dele é uma morte substitutiva. Porque Deus agora ele coloca sobre Cristo o pecado de todos nós. Então, a morte dele na cruz do Calvário foi o suficiente, foi aceita por Deus como suficiente para o perdão do pecado de toda a humanidade. Então, nós precisamos, tendo isso como base do cristianismo, tendo isso como uma importância muito grande para nós, transmitir esse recado para as outras pessoas. Explicar para as pessoas qual é o real significado da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você estiver conversando com alguém, quando você estiver evangelizando, é necessário que nós possamos, em rápidas palavras, transmitir para as pessoas tamanha importância da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque alguns a têm como um fato histórico somente, tá? Mas para nós é de suma importância. E as profecias continuam no decorrer do Antigo Testamento. Tá? Isaías 53, 12 diz assim, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então, vem a morte de Cristo, igual eu falei para vocês, que é o que diferencia o cristianismo das outras religiões, porque ele morreu e ressuscitou, está hoje assentado à destra do Pai. Então, o único que morreu e ressuscitou foi ele, e aí tem esse significado importante para nós, e tem a questão da morte substitutiva, onde agora ele morre para substituir todos os outros sacrifícios que eram feitos, que agora não traziam mais não tinha mais nenhum significado para Deus. Como eu disse para vocês, por causa da forma que foi banalizada o sacrifício. Então, a iniquidade de todos os pecadores foram transferida para o servo sofredor, ou seja, para Jesus. Então, o pecado de todos, a iniquidade de todos, foi transferida para Jesus. Agora ele morre e ele cobre essa multidão de pecados. Então, o olhar de Deus para nós agora é um olhar de pessoas que foram alcançadas pelo sacrifício de Cristo e pela graça de Deus. Porque pela graça, Jesus veio. E pela morte de Jesus, os nossos pecados foram perdoados. Tá? Então, Jesus, ele tinha em si mesmo a profecia de Isaías, a profecia que foi profetizada por Isaías, lá no capítulo de 53, foi assim descrita com detalhes o que aconteceria na morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele morreu em favor dos pecadores, e Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 15, 3, e diz assim, porque Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Então, ele morreu por causa dos nossos pecados. E a Escritura revela isso e deixa muito claro para nós. Então, o Senhor ele ofereceu-se como sacrifício voluntário, tá? Foi um sacrifício voluntário, não foi nada obrigado, não foi nada imposto. Isso já tinha sido profetizado, já estava nos planos, nos projetos de Deus que isso aconteceria. Então, Jesus agora ele se oferece como sacrifício voluntário, e o mais importante de tudo isso é que isso agradou o Pai. Então, isso agradando ao Pai, agora todos os seres humanos têm direito a alcançar a salvação. O pecado da humanidade foi coberto pelo sangue de Cristo. Por mais que alguns não entendam ou não aceitem, eles já foram alcançados. Os pecados deles já estão perdoados. O que cabe a nós, como pregadores do Evangelho, é levar essa boa nova para essas pessoas. É transmitir essa novidade para eles. Porque na sua condição que eles estão hoje, eles não têm essa compreensão. E nós, tendo essa compreensão, cabe a nós entregar essa mensagem, essas boas novas para as pessoas que estão lá fora. De que tem solução sim para a vida deles, independente
do grau de dificuldade pecaminosa que eles estiverem enfrentando. Da mesma forma que nós fomos alcançados, da mesma forma que esse sacrifício foi feito e ele alcançou a nós, ele alcançou toda a humanidade. Só que nem todos têm essa compreensão. E aí nós temos a ressurreição e a ascensão de Cristo. Então nós pregamos, nós ensinamos que Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então a Bíblia ela deixa claro isso para nós. Apresentou-se vivo, com muitas evidências infalíveis e prova aos seus discípulos. Isso por um espaço de 40 dias. Então Jesus Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos, apresentou-se vivo, em carne, para os seus discípulos, e esteve entre eles por 40 dias. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo vistos por eles por um espaço de 40 dias, e falando do que dizia respeito ao reino dos céus. Então, é outra coisa de extrema importância para nós. A ressurreição e a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus ela foi corporal, conforme foi profetizado no Antigo Testamento também, foi profetizado acerca disso. Então, interessante nós vermos acerca dessas coisas, é que tudo, nós olhamos, vem concluindo um projeto de Deus. O plano da salvação, ele vem sendo concretizado no decorrer dos anos. Salmo 16, os versos 8 ao 10, o salmista diz assim: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o seu servo veja a corrupção. Então, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, ela também faz parte de tudo aquilo que nós vamos falar acerca do Senhor. Ao abordarmos alguém para transmitir a eles as verdades do Evangelho, não pode ficar de fora a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque isso é um fato que aconteceu, é um dos fatos, dos maiores fatos que já aconteceu na história da humanidade, tá? Isso não pode ficar de fora. Isso cumpriu-se, né, na vida dos discípulos. O Antigo Testamento deixa claro para nós, e nós vivenciamos isso hoje, tá? Então, além dos apóstolos, Jesus apareceu para Saulo de Tarso, para Tiago, ainda para mais de 500 pessoas. Isso tudo segundo as Escrituras, tá? A Escritura deixa claro para nós esses eventos. Então, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo são os principais elementos que diferenciam o cristianismo das outras religiões da face da terra. Então, nós temos um fato histórico, um fato que pode ser comprovado historicamente, pode ser comprovado também pelas Escrituras, para que nós possamos, e nós precisamos muito disso, quando nós saímos para a rua para evangelizar, de ter fatos concretos, fatos bíblicos, para que nós possamos abordar as pessoas e falar algo que seja verdadeiro, algo que seja, que possa causar o interesse na pessoa em saber alguma novidade acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos também a expiação. Cremos que Deus ele aceitou a morte de seu Filho Jesus Cristo como expiação pelos nossos pecados. Tá?
Hebreus 10, 2 diz assim, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Então, foi um sacrifício, um único sacrifício, que foi aceito por Deus para a remissão dos nossos pecados. Então, a expiação, ela refere-se à purificação. Então, quando houve a morte expiatória, houve-se também a purificação e o perdão dos nossos pecados. Isso dá a ideia de quê? De cobrir. Cobrir com o quê? Cobrir com sangue. Então, quando o sangue de Cristo foi derramado, houve-se a morte expiatória para o perdão dos nossos pecados. Então, isso sendo aceito por Deus, agora nós temos nossos pecados perdoados. Tá? Nós temos agora a liberdade de dizer isso para as pessoas, de falar para as pessoas, de comunicar para as pessoas que, ao Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário, os pecados delas foram perdoados. Que a partir do momento que ela entrega a vida dela para o Senhor, Deus ele dá a oportunidade dessa pessoa escrever uma nova história. Uma nova página em branco está sendo oferecida para essa pessoa por causa da morte expiatória do nosso Senhor. Ao ele morrer na cruz, ele dá a oportunidade para que as pessoas possam ter os seus pecados perdoados. E, através da obra do Espírito Santo, elas conseguem não só ter, mas também sentir esse perdão. Porque não adianta você falar que a pessoa está perdoada. Você provar na palavra de Deus é importante, mas agora o Espírito Santo, ele vai convencer essa pessoa de que ela realmente foi perdoada. Então é uma obra muito extraordinária, é uma obra milagrosa. Por isso que nós não podemos ter o evangelizar, o falar de Cristo, o chamar as pessoas para vir na igreja como algo natural, como algo fútil, como algo obrigatório, como algo corriqueiro. É uma responsabilidade muito grande que está sobre os nossos ombros. Porque nós somos representantes de Deus aqui na terra. Nós somos embaixadores do reino. Então nós precisamos divulgar isso para o máximo de pessoas possível. Porque quando aconteceu a expiação, e por meio dela, a ira de Deus foi aplacada. Então, quando Jesus morreu na cruz e todo o seu sangue foi derramado para perdoar os pecados da humanidade, para substituir aqueles sacrifícios que eram feitos, agora, esse sangue derramado, ele aplaca a ira de Deus. A ira de Deus que estava sobre a humanidade, ela é aplacada pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Só por esse motivo que nós temos liberdade de entrar na presença do Senhor, de orar, de buscar a Deus e de anunciar às outras pessoas o que Deus é capaz de fazer pela vida delas. João 4:10, 1 João, capítulo 4, versículo 10. Fala que a propiciação é o resultado do amor de Deus. Então, essa morte, esse perdão dos pecados, foi por causa do amor de Deus pela humanidade. Foi por causa deste amor que Jesus foi enviado para morrer na cruz do Calvário, para propiciação, para expiação, e através disso nós alcançamos o perdão dos nossos pecados. Diz assim: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então, Ele nos amou, o amor de Deus é tão grande que Ele, através do amor, independente do que o homem fez, se você olhar para a história, se você voltar no Antigo Testamento, você vai ver quantas coisas horríveis o homem fez contra Deus.
E ainda assim, Deus, pelo seu grande amor, Ele enviou Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. E isso parece que com o passar do tempo vai ficando, a gente vai acostumando com isso. E parece que vai perdendo valor, vai perdendo as referências. Parece que nós esquecemos de onde nós saímos, o que nós éramos. Não num passado sem Deus, porque tem pessoas que nasceram no Evangelho, mas de um passado bem lá atrás, onde o nosso pai Adão pecou. E com isso ele condenou toda a humanidade. E lá desde Gênesis 3,15, Deus já prometeu, Deus já olhou o homem pecador e já trouxe uma solução para aquele problema. E durante a história, essa solução ela veio se desenrolando, e ela concretizou em Cristo. Então agora Cristo morrendo na cruz, ele concretiza o plano de Deus, o plano da salvação. Então agora todos têm acesso a Deus, todos os seres humanos que não tinham acesso, era só o sacerdote, o santo dos santos, aquela coisa toda. Quando Cristo morre, o véu do templo se rasga, simbolizando isso, que o véu cobria o santo dos santos, onde somente os sacerdotes poderiam entrar, vez ou outra, para fazer um sacrifício ou para ouvir algo que Deus tinha para tratar com eles. Agora esse véu se rasga, simbolizando o livre acesso. Agora todos têm acesso a Deus. Não precisa mais de intermediação, não precisa mais de alguém que você fale para que leve o recado, alguém que você fale os seus pecados para que ponha a mão sobre o animal e esse pecado é transferido para o animal é morto e os seus pecados são perdoados. Mas isso também não pode ficar só conosco, nós precisamos transmitir isso para o mundo lá fora. Nós precisamos dizer isso para o mundo. Que tem solução. Que Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário para que os nossos pecados fossem perdoados. Porque quando você fala de pecado, a pessoa logo lembra da sua vida atual, lembra da sua vida cotidiana. Lembra talvez de algo que ele talvez esteja traindo a sua esposa. Lembra talvez que ele está desviando um dinheiro lá na empresa. Quando você fala de pecado para alguém lá fora, eles ficam nervosos, eles ficam bravos. Porque isso remete a algo pessoal, algo que está acontecendo agora. Mas aí quando nós voltamos na história, explicamos para eles que todo homem nasce em pecado, que todo homem ele é concebido no pecado e que ele precisa reconhecer e valorizar o sacrifício de Jesus Cristo, a morte de Jesus na cruz do Calvário, a sua ressurreição, isso abre uma nova oportunidade para a pessoa pensar, para a pessoa raciocinar a respeito do Evangelho. Aí nós temos o valor do sacrifício de Jesus Cristo, porque ele se ofereceu como um sacrifício perfeito. Como eu disse para os irmãos, se vocês lerem lá no Antigo Testamento, vocês vão ver uma descrição de qual era o modelo de sacrifício que Deus recebia. Como que era o bicho, como que ele tinha que ser tratado, como que ele tinha que ser cuidado, como que ele tinha que ser separado. E agora Cristo, ele vem se oferecendo como um sacrifício, mas quando você compara o sacrifício de Cristo com o sacrifício de um animal lá no Antigo Testamento, você vê que Jesus cumpre todos os requisitos. Para quê? Para que o sacrifício pudesse ser aceito pelo Pai. Da mesma forma que aqueles animais não poderiam ter defeito, não poderia fugir à regra que tinha do sacrifício, Jesus também não podia. Por que vocês acham que Satanás ficava tentando Jesus o tempo todo? Para que ele viesse a pecar, aí um animal com manchas não era aceito por Deus. Então, o sacrifício foi feito e foi um sacrifício perfeito. E quem era a vítima desse sacrifício? O próprio Cristo. Não era um outro que ia ser crucificado, não era um animal que seria morto, mas o próprio Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá em João 1:29. Ele é até tratado como cordeiro,
fazendo menção aos cordeiros, o cordeiro pascual, os cordeiros que eram oferecidos também como sacrifício para que o pecado das pessoas que ali os levassem também fosse perdoado. Então, o sangue dos animais não era mais suficiente para pagar um preço tão alto, que não era somente agora um ou outro, não era somente poderia ser o boi mais lindo, poderia ser um boi, esses boi caro que tem hoje em dia, esses Nelore da vida, que não seria o suficiente. Aquele animal era suficiente para uma pessoa. Cada animal era para uma pessoa. Então agora o sacrifício de Cristo, sendo ele mesmo a própria vítima, ele foi o suficiente para pagar um preço que era muito alto. Qual preço era esse? O pecado de toda a humanidade. Não era mais o pecado de A, de B ou de C, mas era o pecado do mundo inteiro. Por isso que foi necessário a morte de Jesus Cristo, para que ele pudesse cobrir uma multidão de pecados. Tá? Por isso que ele se submeteu a esse sacrifício, fazendo expiação pelo seu próprio sangue. Por quem? Por A ou por B? Não. Pelo ladrão da cruz? Não. Por toda a humanidade. E o mais incrível é que não era só os humanos que estavam nascidos ou vivos, até os que viriam a nascer. Olha a intensidade, olha o preço que esse sacrifício ele foi necessário. Olha onde ele alcançaria. Até mesmo vidas que ainda nem tinha vindo à vida. Pessoas que ainda nem imaginavam que iriam existir. Todo ser humano que nascer sobre a face dessa terra, ele já está apto a ter os seus pecados perdoados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. É um sacrifício ilimitado, ele não tem limite. Ele não é só até o ano tal, ele não é só até a pessoa tal, ele não é só até quando alcançar 300 bilhões de pessoas, acabou. Não! Enquanto houver vida, enquanto houver pessoas, enquanto houver nascimentos, esse sacrifício ainda é válido. Porque foi um sacrifício perfeito. O sacrifício de Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus. Por isso que ele se submeteu a isso. Para que todos os seres humanos pudessem alcançar a salvação. Hebreus 2,9 diz assim, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Todos os homens. Sendo ele verdadeiro homem, verdadeiro Deus, ele estava apto para ser aceito pelo Pai. O sacrifício dele estava apto para ser aceito pelo Pai. Como homem ele viveu, como homem ele sentiu necessidades, nasceu da mulher, de Maria. Então, não teve nada sobrenatural, tá? A não ser a sua geração, que foi sobrenatural pelo Espírito Santo. Mas Jesus Cristo, ele teve uma vida igual a nós. Ele passou pelas mesmas dificuldades que nós, pelas mesmas lutas, pelas mesmas dores. Teve fome, teve cansaço, sofreu, chorou, ficou triste, sentiu angústia. Teve mãe, teve irmãos, teve irmãs, assim como nós. Isso para quê? Para provar que ele era um ser humano como nós. Que ele, antes dele morrer, ele sabia exatamente o que era uma pessoa ser atormentada pelo pecado. Ele pôde ver, ele pôde sentir o que é um ser humano ser atormentado pelo pecado. Então Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Gálatas 4, versículos 4 e 5. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei.
Mesmo ele sendo homem, ele não conheceu o pecado, porque ele não poderia conhecer o pecado. Porque senão o sacrifício não seria aceito por Deus, senão não seria o sacrifício perfeito. Mas ele se fez pecador por nós. Quando ele morreu na cruz, ele se fez pecador. Ele morreu no nosso lugar, para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Então, assim sendo, o sacrifício de Cristo, ele é de valor infinito e ilimitado, porque ele pôde expiar os pecados da humanidade inteira. Nem se compara ao que um animal poderia fazer, nem se compara ao que um cordeiro poderia fazer, nem se compara ao que um boi poderia fazer. Porque imagina, irmãos, as filas quilométricas. Imagina como movimentado era o templo naquela época. Animais e mais animais, bois e mais bois, cabrito e mais cabrito, rolinha, pombo, e por aí vai. Por mais que foi derramado sangue, talvez a quantidade seja incontável, incalculável. Não foi o suficiente para que o perdão fosse alcançado para toda a humanidade. Não foi o suficiente. O próprio Deus percebeu isso e, através do seu amor, ele aprovou que Jesus Cristo viesse e morresse na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados. Não só o meu e o seu, não só o pecado de quem está na igreja, mas o pecado de toda a humanidade. Nós temos que ter essa visão quando nós saímos para falar do amor de Jesus. Que a morte, que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário tem um valor infinito e ilimitado. Somente a morte dele pôde expiar os pecados de toda a humanidade. E aí, o que aconteceu através dessa expiação? Falando aqui do valor do sacrifício, tá? A morte de Jesus agora, ela põe um fim na inimizade entre Deus e o homem. Aquele peso que tinha sobre os nossos ombros, que fazia com que Deus olhasse para nós com um olhar de justiça, com um olhar de condenação, agora isso acaba. Porque, como eu disse para os irmãos, quando Deus olha para nós, para a humanidade, ele consegue ver o sangue de Jesus Cristo, cobrindo multidões e multidões e multidões de pecados. Porque pela graça de Deus que nós fomos alcançados. Pela graça de Deus que Jesus Cristo foi enviado para nós. Pela graça de Deus que um plano foi feito assim que Adão pecou. Deus nem esperou muito tempo. Ele já determinou que ele enviaria um que colocaria fim nesse sofrimento. Mas ainda existem muitos que insistem em continuar sofrendo. Existem muitos que insistem em continuar ignorando algo tão importante, que é o nascimento, a ressurreição, a morte, e desvalorizam isso. E aí você vê quão grande é a responsabilidade que está sobre os nossos ombros, porque agora a responsabilidade é nossa de estar fazendo com que essas pessoas pensem de maneira diferente, através do anúncio do Evangelho, através de falar de Cristo, verdadeiramente falar de Cristo. Tentar atrair a atenção dessa pessoa para que ela possa ouvir falar verdadeiramente de Cristo. E esse fim da inimizade entre Deus e a humanidade é chamado de reconciliação. O homem foi reconciliado com Deus. Através de quê? Da morte de Jesus na cruz do Calvário. Então isso, irmãos, é assim, como diz Paulo. Se não fosse isso, a nossa fé não teria sentido. Não teria sentido servir a Deus.
Não teria sentido abrir mão de tantas coisas que nós abrimos, ver uma vida de santidade, porque nós somos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, Jesus. E isso é algo, assim, de extrema importância para nós, como cristãos. Então, a morte de Jesus, a morte vicária, que é a morte substitutiva, a morte expiatória, a ressurreição e a ascensão de Cristo, são algo que são coisas que têm que fazer parte do nosso cotidiano. São coisas que nós temos que estar atentos, nós temos que estar estudando, estar buscando mais informações a respeito dessas coisas. Porque isso é que faz a diferença daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós pregamos, daquilo que nós professamos para as outras religiões. Principalmente a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, que é algo que é comprovado pela palavra de Deus, que a maioria deles usam, mas que parece que não tem sentido. É como se Jesus fosse um coitadinho, fosse alguém que alguns dizem que foi só um profeta, outros dizem que foi só alguém que passou por essa terra, mas nós sabemos que não é isso. Que ele é aquele que dá sentido à nossa vida. Dá sentido a tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que nós pregamos. Mais uma vez, Paulo diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Então, a ressurreição de Cristo, para nós, é o ápice da nossa fé. E aí, após a ressurreição, vêm essas outras coisas que eu disse para os irmãos. Amém, irmãos? Eu dei uma acelerada aqui, porque o assunto é muito vasto. Mas eu espero que possa ter contribuído de alguma forma com os irmãos. O certo é que nós precisamos estar atento a essas coisas, estar atento a esses pontos, porque eu vejo muitos crentes tímidos, cabisbaixos, com medo de defender a sua fé, de defender aquilo que você acredita, de defender aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Porque às vezes não se envolve com esses assuntos, não se importam, não se interessam por esses assuntos. Mas que eu espero que peço ao Espírito Santo que Ele não nos deixe esquecer dessas coisas, que são as bases, né, da nossa fé. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Agradeço ao Senhor Espírito Santo pela tua palavra, pelas verdades que nela estão inseridas. Agradeço ao Senhor, Deus Pai, por ter nos enviado Jesus Cristo. Agradeço ao Senhor Jesus por ter nos enviado o Espírito Santo para nos revelar as suas palavras e revelar as Escrituras. Para nos dar, ó Deus, intrepidez quando abrir a nossa boca para falar acerca do Senhor. Para esclarecer para as pessoas lá fora que existe um Deus que ama elas de um ponto tão especial que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para que os pecados delas também fossem perdoados. Nos ajude a viver isso, Pai, a buscar mais informações acerca dessas coisas, para que mais e mais pessoas venham ser libertas, porque a morte do Senhor, ela tem um alcance infinito e ilimitado, ó Deus. Nos ajude, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, os trabalhos são normais durante a semana.